Articuladores do governo e Congresso entraram em campo para apaziguar a crise entre os poderes. A gente conhece esse script, né? Essa crise ficou escancarada com o episódio do aumento do IOF. Uma nova pesquisa, porém, trouxe uma evidência de grande mal-estar na Câmara dos Deputados, exatamente com o Palácio do Planalto. A reportagem é de Luciana Amaral. O conflito extrapolou os bastidores e assumiu o protagonismo da política em Brasília nesses últimos dias. Nesta quarta-feira, no entanto, integrantes de ambos os poderes fizeram acenos em busca de reconciliação. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o líder do governo na Câmara, José Guimarães, foram às redes para criticar ataques pessoais feitos pela base petista ao presidente da Câmara, Hugo Mota. A ofensiva digital surgiu depois de o deputado levar ao plenário o projeto que derrubou a alta do IOF. Em aceno ao governo, senadores aprovaram a medida provisória do crédito consignado a trabalhadores da iniciativa privada e deu aval para os leilões do excedente do pré-sal, que deve levar mais de 15 bilhões de reais aos cofres da União. O Planalto escolheu o Senado como caminho para melhorar a relação com os parlamentares e o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, tem correspondido. Ele declarou que a judicialização do decreto que barrou o aumento do IOF é legítima. A decisão foi o principal motivo para o embate entre o governo e os líderes da Câmara. Pesquisa Quest, divulgada nesta quarta, mostra a deterioração da relação entre os poderes. Em agosto de 2023, 41% dos deputados avaliavam a interlocução entre Câmara e Planalto como negativa. O número subiu para 43% no ano seguinte e atingiu um pico de 51% agora. Para contornar a crise fiscal e tentar encontrar um ponto em comum com os parlamentares, o governo embarcou numa iniciativa da Câmara de corte de benefícios tributários. Os deputados aprovaram nesta quarta a tramitação em regime de urgência do projeto que exige a revisão periódica das isenções setoriais. O presidente Lula pretende se reunir com Alcolumbre e Mota só na semana que vem, quando estiverem todos em Brasília. Em entrevista à TV Bahia, ele defendeu a judicialização do aumento do IOF. Eu não sou um cara que tem rivalidade com o Congresso. O Congresso aprovou muitas coisas que a gente queria. No mesmo dia que ele, aprovou o decreto legislativo derrubando o IOF que nós apresentamos, ele aprovou uma série de coisas, eu sou agradecido. Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais o país, cara. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, falou agora há instantes também exatamente sobre isso ao que se referia o presidente Lula. Vamos conferir. Nós temos procurado, com essa independência, poder manter uma convivência harmônica, porque quem ganha com isso é o país. Ter harmonia não se obriga que um poder concorde com tudo que o outro faça. Há divergência, há discussão, né, há discordância, e isso é natural da democracia, até porque nós temos um regime que permite a todos expressarem ali o seu desejo, a sua opinião acerca desses assuntos. E assim também o é com os poderes. E nessa construção nós temos procurado, com bastante diálogo, com bastante capacidade de encontrar a convergência, poder ter uma agenda positiva, uma agenda producente para o nosso país. Christopher Garman, começando por você. Você representa uma agência especializada em dizer, sobretudo investidores lá fora, o que vai acontecer no cenário político brasileiro. Nesse caso específico, eu acompanho o trabalho de vocês, evidentemente, a sua visão é de que teremos um pouco de fervura antes que as coisas voltem a um trilho mais, digamos, não sei como chamar, a um trilho mais tranquilo. Você tem um horizonte de tempo para isso? Eu acredito que tem duas fases, como você muito bem colocou, William. Eu acho que a primeira fase é de um tensionamento maior nesse curto prazo. Eu até, olhando a reação do governo de questionar a decisão do Congresso de derrubar o IOF no Supremo Tribunal Federal, de um lado, e adotar uma retórica, né, de acusar o Congresso de defender o andar de cima, com a sua relutância de aprovar suas medidas tributárias e que, no fundo, o governo está querendo fazer justiça tributária, eu acho que é uma estratégia dupla. De um lado, o governo está vendo que está mal nas pesquisas de opinião, tem pagado um preço
né, de associar a taxação com aumentos de custo para a população. E, no fundo, o governo está querendo virar o jogo e dizer que eles estão querendo taxar para encaminhar a justiça social. E esse discurso, William, eu acho que tem eco perante a opinião pública. Nós temos um desalento muito grande e várias pesquisas, não é, têm mostrado que existe, sim, uma certa revolta contra os ricos e poderosos. Então, não é uma estratégia, não é, de opinião pública, olhando só a opinião pública, que está desalinhada com um desencanto no eleitorado. Aí você também mostra os seus dentes, que está disposto a ir à guerra com o Congresso, onde todo mundo perde, né, inclusive o Congresso com as emendas parlamentares, para depois, em um segundo estágio, ok, vamos sentar na mesa de negociação e chegar a algum tipo de acordo. Então, eu vejo essas duas fases, tá? E se nesse processo, nesse embate, o governo consegue se recuperar um pouco nas pesquisas, aí aumenta o poder de barganha lá na frente. Eu acho que o cálculo do Planalto é, se eu acomodar agora, aí eu não só não recupero nas pesquisas, mas também eu estou numa posição de barganha menor. Esse é a estratégia do Palácio Planalto. O quando que isso pode levar, eu diria que é algumas... Assim, eu acho que nós estamos num período de tensionamento nas próximas semanas, e provavelmente a gente pode chegar a uma negociação mais para final de julho e em agosto. Esse é o timeline com o qual eu trabalho, William. Porque no final do dia, todo mundo perde se não chegar a algum tipo de acordo. Então, os incentivos são grandes para poder sentar na mesa de negociação. Eu vou voltar a essa questão também que você levantou, em que medida que a estratégia de pisar no acelerador do confronto ricos-pobres funciona ou não funciona nos termos que o governo gostaria que funcionasse. Mas tá aí, são 2 meses que o Christopher Garman coloca como horizonte para que a gente consiga enxergar mais ou menos como que eles vão tratar questões que são práticas e imediatas. Você já fez isso aqui no WW e, na verdade, você está fazendo isso a cada noite. Tentar estabelecer para a nossa audiência, afinal de contas, há uma questão prática colocada aí, que é cobrir um buraco. Você tem dito para nós, não, a questão não vai ser 25, vai ser 26. Esse prazo de 2 meses, ele permite uma acomodação para 2025. Você expôs isso aqui ontem, com muitos detalhes. Para 2026, alterou-se o cenário? Não alterou, William, mas se o que o Garman está dizendo agora realmente acontecer, abre um espaço para uma discussão do orçamento do ano que vem. Então, a grande dúvida hoje, e que boa parte das pessoas com quem eu converso acham que não há escapatória, é o que o governo vai fazer com a meta de resultado primário do ano que vem, que é de um superávit de 0,25%. Olhando para as contas hoje, para essa disposição do Congresso Nacional, que mesmo que encontre um espaço de convergência ao longo dos próximos meses, está muito longe ainda a eleição, olhando para as contas de hoje, com essa disposição do Congresso de não acatar aumento de receita e provavelmente acordar aumento de gastos ou de benefícios tributários, como é o caso do imposto de renda do ano que vem, né, a isenção do imposto de renda, o governo vai conseguir nunca cumprir essa meta. Então, ele teria que fazer um contingenciamento na conta do Sérgio Vale, economista da MB Associados, que a gente sempre ouve aqui, de 80 bilhões de reais. Ou seja, ele inviabiliza a governabilidade já em 2026. Então, esse espaço de tempo, ele precisa ser acomodado no curtíssimo prazo, agora em julho, para dizer ali de onde vem dinheiro, fazer os ajustes para fechar 2025, o que é factível. Mas até agosto, quando o governo apresenta o projeto de lei do ano que vem e a votação da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já está no Congresso Nacional, aí é que o bicho vai pegar. Cris, deixa eu voltar para um ponto que você levantou, que eu acho que merece a gente desdobrar um pouquinho aí os possíveis cenários. Você colocou em uma relação estreita uma coisa e outra, a saber, todos perdem. Não há, digamos, o interesse visível de cada um dos participantes nesse enfrentamento de levá-lo às últimas consequências. Uma ruptura institucional de qualquer tipo, não é nisso que se pensa. O que se pensa é em algum tipo de entendimento nas bases, por exemplo, que a Thaís acabou de levantar. O outro aspecto que você levantou e colocou em ligação com esse primeiro a saber, ninguém está interessado em levar essa briga até o fim, é mais preocupante do ponto de vista do seu argumento, porque é o seguinte...
O governo está tentando virar o jogo para cima do Congresso e colocar o Congresso perante uma fatia relevante do eleitorado como culpado pela manutenção de privilégios, como sendo dominado pelos ricos. Ele está reeditando uma espécie de luta de classes sem esse nome. Como é que ele quer conseguir conciliação e, ao mesmo tempo, bater com esse porrete? Então, eu respondo por partes, William. Primeiro, vamos analisar o mérito perante a opinião pública de uma estratégia de argumentar que o governo está taxando os ricos para poder defender os pobres, né? E a gente olha os dados de opinião pública e até mesmo pesquisas que vocês aqui na CNN e WW, né, já divulgaram, até uma pesquisa que saiu algumas semanas atrás pela Ipsos Public Affairs, que mensura, né, o grau em que o eleitorado acredita que o sistema está quebrado. E a gente vê, no Brasil, uma percepção de revolta contra o sistema muito elevado. Eu até cito alguns dados. Se você concorda ou não com a afirmação, isso foi uma pergunta feita numa pesquisa no Brasil, se a economia do país é manipulada para favorecer os ricos e poderosos. E 76% concordam com a afirmação. E 71% concordam com a afirmação que o Brasil precisa de um líder forte para retomar o país dos ricos e poderosos. A gente vê isso não só com os ricos e poderosos, mas com o judiciário, com a mídia. Então, existe um desalento muito grande. E meu único ponto é, olhando essas pesquisas, me parece que um discurso de taxar os ricos para defender os pobres encontra eco, né, no eleitor mediano. Então, eu acho que isso é uma estratégia de comunicação política razoavelmente eficaz no momento que vivemos hoje. E eu acho que é uma pista do que nós vamos ver em 2026. E eu enxergo como uma estratégia de comunicação política razoável olhando os dados, né? Então, eu acho que essa estratégia em si não é uma estratégia que fracassa. Então, eu acho que para o Palácio Planalto, é claro que ao acusar o Congresso, seu interlocutor, que está querendo chegar a um acordo, você antagoniza o seu interlocutor nesse curto prazo. Mas se você faz esse embate e defende as suas políticas públicas, né, que até agora o governo tem sido acusado de taxar, e o eleitor está associando taxa com mais custo. Então, ele está tentando amenizar esse passivo e transformar num ativo. E se nesse processo desse embate você consegue recuperar um pouco nas pesquisas, nesses próximos meses, aí sim você pode aumentar seu poder de barganha no Congresso, porque, no fundo, o Congresso também é guiado por expectativa de poder. Se a aprovação do governo continuar a cair, aí que o governo não vai ter condições de poder negociar no Congresso. Então, eu acho que a aposta do Planalto tem uma certa lógica, porque você faz um discurso de opinião pública que pode repercutir numa recuperação modesta, e dentro do Congresso, o que o parlamentar realmente está querendo é a execução das suas emendas parlamentares, tentando cuidar da sua própria sobrevivência em 2026. E você consegue chegar a algum tipo de acordo. É o bate e a sopra, né, que a gente vê muitas vezes na política. Então, eu acho que a estratégia do Planalto é arriscada, sim, porque se você não recuperar nas pesquisas e você antagoniza com o seu interlocutor no Congresso, você pode dificultar o caminho de volta, mas me parece que a estratégia é, olha, o Palácio Planalto dizendo, nós estamos dispostos aí à luta, sim, e aí você chega lá na frente para algum tipo de acomodação. E eu concordo com a Thaís que o maior risco para o governo é 2026, porque mesmo com alguma acomodação, pode faltar receita, sim, para 2026, e pode ter um debate no Congresso, depois que o governo enviar seu projeto orçamentário, se a meta primária deve ser reduzida ou não. Não acho que é isso que vai acontecer no curto prazo, mas esse debate pode vir se faltar receita. Eu posso fazer uma pergunta para o Gano? Nossa, porque faz o que você quiser. Parte dessa pesquisa da Quest hoje mostra que o Congresso achava, em maio do ano passado, que 55% dos parlamentares achavam que a política econômica do governo estava no caminho errado. Esse número subiu para 64%, 65% nessa pesquisa de agora. Então, agora, quando você faz essa pergunta, os institutos fazem essa pergunta para os brasileiros, também a maioria dos brasileiros enxerga a economia indo para o lado errado. E aí é que me dá um bug aqui na minha cabeça, Garman, que é para entender o seguinte:
o quanto, se a maioria da população olha a política econômica do governo como errada, você acredita que essa nova campanha da luta de classes, do 99% contra 1%, conseguiria reverter isso? Reverter não, Thaís. Eu acho que o que está em jogo é evitar novas quedas e acho que ter uma recuperação modesta. A aprovação do presidente hoje está em 40%, que, aliás, é uma aprovação mediana, né? A gente olha um governo com 40% de aprovação popular, não está fora do páreo em qualquer disputa presidencial. E a gente olha a razão com qual a aprovação caiu no primeiro trimestre desse ano, pelo menos no meu ponto de vista, um fator importante foi o aumento de preço de alimentos, né? A queda da aprovação do presidente foi mais concentrada em quem ganha menos do salário mínimo, mulheres e Nordeste, exatamente a parte da população que sofre com maior preço de alimentos. E a gente está vendo uma boa safra, o preço de alimentos já está começando a arrefecer, o dólar se valorizou de 6,20, agora está tradando 5,40, que também reduz o lado de preços. Então, a gente pode projetar que, dado o ciclo de preço de alimentos e custos, provavelmente a aprovação do presidente podia recuperar um pouco com o passar do tempo dos câmbios no INSS e no retrovisor, perante a opinião pública. E aí você faz um discurso de comunicação de que você está pagando o preço de mais impostos. Então, a população associa impostos com custos. Aí você tenta colocar uma comunicação política de que, no fundo, nós queremos taxar os mais ricos para beneficiar a classe trabalhadora. Meu único ponto eu não acho que vai virar o jogo, levar a um aumento da aprovação tremenda, mas é uma estratégia de comunicação política que encontra eco em parte da opinião pública, eu acho que sim. Então, na margem, pode ajudar um pouco, né? E se ajudar um pouco e ter uma recuperação, mesmo que modesta, aí a expectativa de 2026 começa a mudar um pouquinho no Congresso. Aí o custo de se opor ao governo aumenta um pouco, e aí o parlamentar, eu acho que vai ser muito mais guiado sobre vamos sentar na mesa e chegar a um acordo sobre as emendas, porque eu quero garantir a minha emenda para poder transferir para o prefeito da minha região e primordial em 2026. Aí essa lógica começa a prevalecer. E eu acho que esses são os parâmetros com os quais você pode chegar, não um acordo que garanta a receita para 2026, mas algo da agenda de corte de gastos, ou pelo menos assim, corte de gasto tributário, que é uma maneira elegante de dizer algum aumento de carga. Deixa eu pegar dois pontos do que você falou. Primeiro é apenas para ajudar a nossa audiência a acompanhar a nossa conversa, Cris. Você fez uma referência ao nosso WW especial com uma pesquisa da Ipsos, e era sobre a força do populismo em expansão em escala planetária. Quem de vocês em casa estiver interessado, esse programa foi ao ar no dia 15 de junho. E ele traz todos esses dados aos quais o Christopher Garman se referiu. Particularmente essas questões, as pessoas foram convidadas a responder se elas concordam muito ou não concordam nem um pouco com algumas afirmações. E um dos resultados, eu estou reproduzindo aqui rapidamente para ajudar vocês a acompanhar a nossa conversa nesse momento dessa edição. Um dos resultados foi: as pessoas entendem que o sistema está quebrado. O sistema aí é compreendido como tudo aquilo que afeta a vida das pessoas. O sistema regulatório, a legislação trabalhista, a insegurança jurídica, as relações entre os poderes na esfera exclusiva institucional da política e por aí vai. Então agora vem o segundo ponto que você levantou, Chris, na sua agora recente intervenção, que é um condicionante importante que você coloca. Quando você desenha o seu cenário de recuperação / não recuperação da popularidade do governo. Esse condicionante é as pessoas deixarem de associar o presente governo com o sistema que elas acham que está quebrado. Particularmente na questão de impostos e de taxação, grudou forte no governo a ideia de que ele só arrecada, que ele só taxa, que ele só cobra imposto, porque ele não é capaz de controlar os próprios gastos. Isso tem uma forte relevância na formação de opinião, ou cairá para um segundo plano? Eu acho que a estratégia de Planalto e o meu entender da estratégia de comunicação do governo atual é que eles reconhecem que pagaram o preço de ser associados a mais taxação, né? Taxar um governo que taxa, e a opinião pública tende a associar mais impostos com mais custos.
E a gente está no momento de aumento de preços. Então, não é compreensível que perante a opinião pública, eu não estou falando de formadores de opinião, perante a opinião pública, a fama de taxar, o governo está pagando o preço por isso. Então, a reação política do governo é: nós estamos taxando quem tem mais dinheiro. Então, eles estão tentando, no fundo, ter um discurso antissistema, é um discurso contra os ricos, contra os poderosos, e tentar argumentar que a taxação não é contra a pessoa comum, mas é contra esses membros do sistema que não é o governo. Então, eu não sei o quão vai ser bem sucedido, William. Eu nem estou fazendo argumento que vai levar a um aumento da recuperação considerável. Mas eu só diria que esse discurso, né, olhando os dados de opinião pública, tem lógica, né? E pode, na margem, ajudar um pouco, sim, né? O quanto vai depender não só do discurso, mas também fatores econômicos, se a inflação cai, preço de alimentos cai ou não, se a renda, onde é que vai a renda real, todos os fatores da economia, que acho que são mais importantes ainda do que o discurso de comunicação política. Mas eu diria que a lógica de você bater primeiro e ter uma estratégia de argumentar que está defendendo o andar de cima, olhando para uma ótica de comunicação política, eu acho que é uma estratégia razoavelmente eficaz. Você tem um risco de exacerbar as tensões no curto prazo. Até por isso que a gente está alertando nossos clientes que no curto prazo as tensões vão aumentar. Mas se a aprovação do presidente até recuperar um pouco, que eu acho razoável, olhando o preço de alimentos que está caindo nesses próximos meses, aí você aumenta o seu poder de barganha na margem. E aí você pode ter alguma mini acomodação, né, seja no mês de agosto ou setembro. William, vamos trazer um pouco aqui da realidade da macroeconomia para dizer o seguinte, né? O preço dos alimentos está em queda, não há um consenso para entender qual é a velocidade e a intensidade, porque, por um lado, o câmbio ajuda, mas os preços das commodities estão resistindo mais lá fora, então ainda não tem um equilíbrio bom, mas de qualquer forma já é um ponto de alívio. A percepção das pessoas sobre o custo, como o Garman está dizendo aqui, é importantíssima, mas não só ela, a aridez do debate hoje, a gente fala que o Brasil está em crise fiscal. O brasileiro entende o que é uma crise cambial. Ele entende o que é uma crise de inflação. Mas a crise fiscal, ela é quase etérea, ela é quase um holograma. É muito difícil para a sociedade como um todo tangibilizar, essa palavra é feia, mas materializar o que é essa crise fiscal. E, olha, o Lula, ainda assim, mesmo sendo um tema tão árido, tão etéreo, o Lula conseguiu alcançar um índice ruim de popularidade com desemprego muito baixo, com a renda subindo acima da inflação. Para 2026, essa situação tende a melhorar, porque mesmo que a economia desacelere, como está fazendo o Banco Central, exigindo o Banco Central, a economia pode dar uma desacelerada, mas o mercado de trabalho vai continuar mais forte, a renda vai continuar subindo, tem ganho real do salário mínimo. Então, tem uma condição macroeconômica que pode ajudar o governo. Então, por que não ajudou até aqui? Porque o Banco Central estava subindo os juros, porque teve aumento da taxa das blusinhas, porque teve crise do PIX, porque teve crise do INSS, que são coisas que tocam as pessoas. Agora, no dia a dia das pessoas, ao longo dos próximos meses, o Banco Central tem uma janela curta, do final desse ano e o início do ano que vem, até para não se contaminar, não contaminar a sua credibilidade de promover cortes de juros no período pré-eleitoral. Tem uma janela curta para baixar os juros, não vai conseguir baixar muito, mas se vira o ano com a manutenção do desemprego baixo, com a queda da inflação, e os juros caindo. Hoje foi aprovado o crédito consignado para o trabalhador formal. Então, vai ter acesso a crédito. A renda vai subir acima da inflação, provavelmente em 2026. Não, com certeza em 2026 também. Então, tem uma condição macroeconômica aí que pode ajudar o governo. Aliás, Samuel Pessoa tem dito isso também nos seus artigos na Folha. E os dados macroeconômicos que a gente tem acompanhado estão corroborando isso. Cris, para a gente encerrar, você vê porque a Thaís está nos levando para o seguinte olhar, a situação macroeconômica se transforma em votos a favor do governo?
Eu acho que nos próximos 6 meses, as chances da aprovação do governo subir um pouco são maiores do que cair. Eu acho que pode ajudar um pouco. E eu até diria que, se a gente olha, né, a grande razão que os incumbentes perderam os últimos 2 anos mundialmente, a maior razão foi custo de vida. E preço de alimentos no Brasil é o que preço de gasolina é nos Estados Unidos. Aumento de gasolina leva a queda de aprovação popular. Aqui é preço de alimentos. Se a gente olha preço de alimentos e está diminuindo, renda real subindo, mesmo com o desemprego subindo um pouco, eu acho que o presidente pode recuperar alguns pontos na sua aprovação nos próximos 6 meses, sim.